TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro, e você vai ver a seguir. A audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis discute situação do SERRAC após intervenção judicial. A Prefeitura de Petrópolis tenta desbloquear contas e encerrar intervenção no SERRAC. Esgoto a céu aberto prejudica pedestres no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Em uma audiência que foi realizada nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, foi discutida a situação do serviço autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, após a intervenção judicial aqui em Petrópolis. E na sessão, o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, ressaltou que o custo do SERRAC aumentou em 50 milhões de reais de 2022 a 2024. O interventor judicial do SERRAC, Renato Walter Matos, esteve na audiência e expôs ao juízo e ao Ministério Público o relatório financeiro do serviço após a intervenção decretada pela Justiça no dia 5 de novembro. Segundo ele, há quase 25 milhões de reais em aberto com fornecedores do SERRAC. Outra situação abordada durante a sessão foi sobre o aumento do custo do SERRAC entre os anos de 2022 e 2024. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, em 2022 o SERRAC custava 191 milhões de reais ao ano. Já em 2024, o custo aumentou para 242 milhões de reais, ou seja, foi registrado um aumento de 50 milhões de reais. O SERRAC custava 191 milhões ao ano. No ano de 2024, o aumento do custo passou para 242 milhões. O secretário de Saúde também ressaltou que as unidades pré-hospitalares de Pedro do Rio e da Posse foram criadas sem planejamento e sem garantia de custeio. De acordo com ele, os locais não têm repasses federais ou estaduais, o que torna o município responsável por arcar sozinho com um custo mensal de 2,5 milhões de reais. São provenientes de unidades de saúde criadas sem o mínimo planejamento, sem cofinanciamento. Onerando o Tesouro Municipal. Segundo Aloísio Barbosa, para 2025, um estudo interno da pasta aponta que a saúde pode demandar cerca de 713 milhões de reais. Na sessão, a promotora Vanessa Katz questionou o secretário de Fazenda Fábio Júnior sobre diferenças entre a receita prevista e a arrecadação. Ele explicou que há despesas omitidas no orçamento de 2025, o que provoca a insuficiência de caixa. A despesa real ela é diferente da receita orçamentária alocada na peça. Ou seja, a peça orçamentária ela teve as suas despesas subdimensionadas. O relatório de vistoria entregue pelo Ministério Público ao juiz Jorge Luiz Martins registrou falhas graves na cozinha do Hospital Alcides Carneiro, como péssimo cheiro na câmara fria, mau armazenamento de hortifruti e presença de insetos. A vistoria também identificou limitações no teto de compras de alimentos, falta de contrastes para exames de tomografia em determinados períodos, remanejamento de cirurgias e ausência de manutenção do tomógrafo. Que aqui estão registrados os números da tragédia do Alcides Carneiro. O juiz está falando de mandar recado
por algum oportunista, não. Durante a audiência, o juiz atribuiu a atual situação da Alcides Carneiro a problemas de gestão da unidade e de governos passados. A sua má ou péssima governança corporativa, a inexistência de técnicas de um compliance minimamente adequado, vem de vários governos. Não é desse que aqui está. O antecessor contribuiu de forma imunda. Desculpa, o outro também. É uma sucessão de oportunistas. Ainda em relação ao SERRAC, o interventor judicial informou que há um débito de R$ 9 milhões que vence no dia 20 de novembro e não há recursos disponíveis. Empresas médicas e de enfermagem acumulam atrasos de setembro e outubro e alguns fornecedores ameaçam suspender entregas. No fim, foi concedido um prazo de 48 horas para a manifestação do MPRJ, após o recebimento do relatório da primeira semana da administração judicial. Somente após a manifestação do MPRJ, o magistrado vai publicar alguma decisão. E ainda falando sobre esse assunto, a Prefeitura de Petrópolis entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão da decisão da 4ª Vara Civil do município, que determinou o bloqueio das contas municipais para o sequestro de cerca de R$ 45 milhões destinados ao pagamento de dívidas ligadas ao Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC. E nesse recurso, o município de Petrópolis afirma que está em meio a uma calamidade financeira e que a medida pode comprometer o funcionamento da máquina pública, afetando os serviços essenciais. A Procuradoria também alega que o juiz extrapolou o objeto da ação, o que pode ser configurado como uma violação à autonomia administrativa do Executivo. O recurso é contra o bloqueio teimosinha de cerca de R$ 44 milhões e 600 mil das contas do governo municipal, que permite sequestros diários num período de 30 dias, conforme determinou o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara, após pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A solicitação atendeu à sustentação da promotora Vanessa Katz, do MPRJ, que alertou o risco de paralisação dos serviços de saúde no município. Além disso, o magistrado nomeou o advogado Renato Walter Matos para agir como administrador externo e independente para gerir as finanças do SERRAC. O veredito passou a valer no dia 7 de novembro. Diante da resolução, a Procuradoria destacou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a necessidade de suspender os efeitos da decisão, ressaltando os efeitos negativos ao funcionamento das repartições públicas. Também foi exposto que a medida afeta diretamente a autonomia do Poder Executivo, que, segundo a Procuradoria, implica em danos irreversíveis à gestão municipal, à execução do orçamento e à prestação de serviços públicos essenciais a toda a população. Em relação à intervenção, o município sustenta que os limites constitucionais e as regras de direito administrativo devem ser observados. A Procuradoria destacou que o Judiciário não pode simplesmente assumir o papel de gestor da unidade, enfatizando que, apesar de a mesma ter parte administrada pelo poder público, ela tem natureza privada, salientando que a transferência do montante bloqueado diretamente do Tesouro Municipal para o SERRAC corre o risco de violar a legalidade orçamentária e a separação de poderes. A Procuradoria diz ao juízo que, se a concessão do efeito suspensivo for aceita, vão ser impedidas algumas medidas que iriam prejudicar a continuidade dos serviços públicos. Seja efetivada a intervenção judicial no SERRAC e a atuação do administrador judicial sem a devida e legal delimitação de suas atribuições e poderes, seja efetuado o sequestro de R$ 44 milhões e 600 mil totais das contas municipais. Além disso, outra medida seria a devolução aos cofres do município de Petrópolis dos valores já arrecadados em razão do sequestro para aplicação em prioridades existentes. E agora, mudando de assunto, pedestres da Rua Paulo Barbosa, aqui no centro de Petrópolis, estão reclamando novamente de um vazamento de esgoto na calçada e que causa muito mau cheiro. A situação acontece ao lado de um ponto de ônibus muito movimentado e traz preocupação para quem circula na região. O esgoto escorre pela calçada e forma uma poça logo ao lado de um dos pontos de ônibus na Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Quem precisa esperar por algum coletivo afirma que o mau cheiro é constante e que muitas vezes é preciso se afastar do local para conseguir respirar melhor. Muito ruim, né? Muito ruim. Às vezes eu nem fico aqui. Às vezes eu fico para lá, eu saio de perto
Se eu demorar muito tempo aqui, eu não fico aqui não. Horrível. Cheiro muito horrível que tá. Cheiro de podre, quase fossa, sei lá. Os petropolitanos voltaram a conviver com um mau cheiro aqui na rua Paulo Barbosa, na altura do número 253. Em outubro do ano passado, nossa equipe esteve aqui e mostrou os transtornos do vazamento de um esgoto que voltou a prejudicar a população nesta segunda-feira. Na época, as imagens mostravam uma situação muito semelhante. A poça de esgoto se espalhava pela calçada, causava mau cheiro e preocupação em relação à saúde de quem circulava no local. Comerciantes e usuários do transporte público já reclamavam dos transtornos. E agora, cerca de um ano depois, o problema reapareceu no mesmo ponto da rua. Tem uns 15 dias para cá, tá bem forte, sim. Diante da situação, os pedestres pedem uma solução o mais rápido possível. Eles tinham que dar um jeito nisso, né? Em plena cidade, porta de comércio, horrível. E a nossa equipe questionou a Águas do Imperador para saber o motivo da recorrência nesse vazamento e quando que o reparo será realizado. Mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O governo do estado bloqueia 217 milhões de reais e desmonta núcleo financeiro de facção criminosa. Menor envolvido em tentativa de homicídio é apreendido em Paraíba do Sul. Polícia Civil prende traficante reincidente em Nova Friburgo. 38º Batalhão atende ocorrências em Três Rios e Paraíba do Sul. Prefeitura identifica tentativa de uso indevido em área destinada ao Minha Casa Minha Vida. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Gente, a Praça da Liberdade aqui em Petrópolis recebe nesta quarta e quinta-feira a 13ª edição da festa Ubuntu, que celebra a cultura afro-brasileira. E com uma programação de música, dança e atividades culturais, esse evento é totalmente gratuito e vai trazer destaques como Chacal do Sax, que é responsável pelo show de abertura, além do Ito Melodia e Renato da Rocinha. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai falar um pouquinho melhor sobre toda essa programação. Jonathan, boa tarde para você. Então quer dizer que já começa amanhã essa festa que é tão tradicional aqui na cidade de Petrópolis. Boa tarde. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Exatamente, começa na quarta-feira. Eu passei pela Praça da Liberdade mais cedo, os preparativos já estão sendo montados, já tem uma estrutura de palco ali sendo montada na Praça da Liberdade, no centro de Petrópolis, e a escolha da Praça da Liberdade, Rafa, reforça um processo de ressignificação histórica, né? Visto que a Praça da Liberdade passa essa mensagem, né, em especial já visando, né, o feriado da Consciência Negra na quinta-feira, dia 20. Bom, até porque o espaço, né, da Praça da Liberdade, ele guarda algumas marcas da escravidão aqui na cidade de Petrópolis. Enfim, e a festa começa na quarta-feira, né, com a abertura oficial às 7 horas da noite, com a apresentação, como você bem falou, Rafa, de Chacal do Sax. Então, o evento começa às 7h30 da noite na quarta-feira, com a apresentação de Chacal do Sax. E na quinta-feira, né, especialmente no Dia da Consciência Negra, né, no dia 20 de novembro, e Dia Nacional de Zumbi, né, a programação começa de manhã, às 9h30 da manhã, e segue até às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, com contos de história, contação de histórias para as crianças e muitas homenagens, é claro, muita música, que é o que marca, né, a festa do Ubuntu aqui no município de Petrópolis. São as apresentações musicais que acontecem na Praça da Liberdade. E durante todo o mês de novembro, o Centro de Cultura, que fica ali do lado da Câmara dos Vereadores, né, na Praça da Águia, né, como os petropolitanos chamam, vai ter a exposição, né, no novo Centro de Cultura, chamado de Exu o Início, né, de Cristi Fernandes, com entrada gratuita. E no dia 22 de novembro, esse espaço também cedia o Festival da Cultura Negra, que é promovida pela Central Única das Favelas. Enfim, então, a festa do Ubuntu, que começa amanhã na quarta-feira, está recheada de opções. No caso, na quinta-feira, a programação começa desde de manhã, então as famílias podem curtir o dia na Praça da Liberdade, uma programação diferente aqui para os petropolitanos e muita música, né, Rafa? Volto com você aí. Ô, Jonathan, muito bem, você falou muito bem sobre a importância desse feriado. Na verdade, que muita gente não sabe, né, que no dia 20 de novembro só pensa em descansar, mas na verdade é o Dia da Consciência Negra. A importância desse feriado, né, o peso dessa data e por isso também a importância dessa festa. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações. Quem quiser acompanhar e conferir, revisitar toda essa programação que o Jonathan falou, basta acessar o nosso site em correiopetropolitano.com.br. Obrigada mais uma vez, Jonathan. E bom, gente, agora mudando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio das polícias civil e militar, deflagrou nesta terça-feira uma nova etapa da Operação Contenção, com foco em desarticular o braço financeiro que sustenta a expansão territorial de uma facção criminosa, uma das maiores do Rio de Janeiro. 15 pessoas foram presas, 217 milhões de reais em bens e valores da organização criminosa foram bloqueados e 8 ferros velhos usados para lavar dinheiro e escoar cobre furtado foram interditados. A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Participam equipes da Delegacia de Roubos e Furtos, da Coordenadoria de Recursos Especiais, do Batalhão de Operações Policiais Especiais e de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada. Segundo as investigações, parte significativa dos recursos para erguer e manter barricadas era alimentada pela receptação e comercialização ilegal de cobre e outros metais. Entre os alvos está o criminoso apontado como mentor de barricadas, responsável por financiar e fornecer materiais para erguer as estruturas que restringem o direito de ir e vir dos moradores. A apuração revelou que os ferros velhos ligados ao tráfico atuavam como
como centrais de lavagem de capitais, financiando a reconstrução de barricadas, a vigilância armada e a manutenção de pontos de venda de drogas em áreas da Zona Norte, Baixada Fluminense e região metropolitana. A operação contenção segue em andamento e novas ações podem ocorrer conforme avançam as investigações e análises de inteligência. E bom, gente, um adolescente envolvido em uma tentativa de homicídio foi apreendido em Paraíba do Sul na última sexta-feira. Ele foi localizado horas após participar de um ataque, onde foi ateado fogo no corpo de um homem. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Gabriel Toledo. De acordo com os agentes, na quinta-feira, o adolescente e a vítima estavam em uma festa, bebendo e usando drogas, quando houve uma confusão e a mesma pessoa foi atingida com golpes de faca. Para ocultar o crime, 2 adolescentes e um adulto perseguiram um homem e atearam fogo no corpo. Ele conseguiu correr com o corpo em chamas e solicitar socorro. Após tomar ciência do fato, os agentes realizaram as investigações e localizaram o menor de idade que foi apreendido. A ação foi realizada por policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Polícia Militar. As investigações continuam para localizar e prender os outros envolvidos no crime. Gabriel Toledo, de volta aos estúdios. Toledo, muito obrigada pelas informações. E na cidade de Nova Friburgo, policiais civis, em uma ação conjunta com policiais militares contra o tráfico de drogas, prenderam em flagrante, também na última sexta-feira, um traficante na cidade de Nova Friburgo. Ela foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde foi autuada por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Quem traz mais detalhes é Mariana Braga. A Polícia Civil prendeu mais uma vez uma mulher suspeita de tráfico de drogas em Nova Friburgo. A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência que apontou a venda de entorpecentes em uma casa abandonada na localidade de Campo do Coelho. No endereço indicado, a criminosa foi encontrada com drogas. Dentro do imóvel, um homem confessou aos policiais que estava ali para comprar entorpecentes com a suspeita. De acordo com a Polícia Civil, essa não foi a primeira vez que a mulher foi flagrada cometendo um crime. Ela já havia sido presa em 29 de agosto em circunstâncias semelhantes, também por tráfico de drogas. Com a prisão, ela foi novamente autuada por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E durante o fim de semana, as forças de segurança do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram atendimento a diversas ocorrências na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Entre esses atendimentos se destacam o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. No último sábado, agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 19 anos que possuía um mandado de prisão expedido contra ele pelo crime de homicídio. O acusado foi encontrado no bairro Habitat, em Três Rios. Ele foi posteriormente encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia na cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. No mesmo dia, durante a noite, os policiais atenderam a uma ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo, que posteriormente foi registrada como tentativa de homicídio no bairro Boa União, também em Três Rios. Assim que chegaram no local, os agentes encontraram um homem de 25 anos de idade caído no chão. Em seguida, a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde ele permaneceu hospitalizado sem risco de morte. E de acordo com a polícia, o autor dos disparos ainda não foi encontrado. Já no domingo, em Paraíba do Sul, agentes das polícias civil e militar apreenderam um menor de 17 anos de idade na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Werneck. Contra ele havia um mandado de prisão expedido por envolvimento em uma tentativa de homicídio. Depois de apreendido, o adolescente foi conduzido à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça. E aqui em Petrópolis, uma ação de fiscalização da Secretaria de Habitação, que foi realizada na manhã do último sábado, na Estrada da Saudade, flagrou 3 homens atuando irregularmente em um terreno destinado à implantação de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Esse local vinha sendo monitorado após denúncias de movimentação suspeita e indícios de tentativa de invasão. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Mariana Braga. Desde o início da semana passada, equipes da Secretaria de Habitação realizavam vistorias no local após sucessivas denúncias.
De acordo com a Prefeitura, as primeiras denúncias chegaram na terça-feira da semana passada. E a partir daí, as fiscalizações foram intensificadas para evitar qualquer tentativa de invasão ou uso indevido das áreas destinadas às moradias populares. Durante a ação de sábado, os fiscais encontraram 3 homens realizando limpeza e queima de vegetação no local. Segundo o secretário de Habitação, os envolvidos apresentaram uma história controversa e alegaram ter sido contratados por um terceiro. Além disso, disseram que foram pagos por alguém que não conheciam e estavam sem qualquer documentação. Com o apoio da Guarda Civil Municipal, os 3 homens foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento e tiveram as ferramentas verificadas. A Polícia Civil registrou um termo de ocorrência com base no artigo 161, referente à apropriação ilegal. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e olha, hoje é aquele dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nesta edição daremos destaque para futebol, MotoGP e também skate. O Serrano derrotou no sábado o São Cristóvão por 1-0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca da Série B1.
O gol da partida foi marcado por Antony na primeira etapa e foi um golaço. Com o resultado, o Leão da Serra pode empatar na partida de volta no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Ronaldo Nazário, que garante o acesso para a Série A2 em 2026. Já para o São Cristóvão, uma vitória simples, com um gol de diferença, classifica a equipe para a final. Na outra semi, o Duque de Caxias derrotou o Bom Sucesso por 1-0 no estádio Marrentão. Hugo, pode-se dizer que o jogo do Serrano foi muito interessante e, inclusive, o Serrano poderia ir com uma vantagem maior ainda para esse segundo jogo. Exatamente. Era importante, inclusive, que o Serrano fosse com essa vantagem maior, levando em consideração essa vantagem nos placares iguais que tem o São Cristóvão, mas pelo menos conseguiu vencer, conseguiu encaminhar essa classificação. O Serrano pode ganhar ou empatar para conseguir essa classificação, mas a gente tem que destacar aqui a boa partida do time todo do Serrano. O time estava conseguindo impor suas ideias de jogo, dominou o jogo pela maior parte da partida, principalmente no primeiro tempo, quando inclusive o goleiro faz uma defesa milagrosa num chute do camisa 10 Clayton. Mas a gente tem que, apesar dessas chances perdidas, foi uma boa atuação e o Serrano está com essa classificação muito bem encaminhada. Exatamente, vai ser um jogo de volta muito duro e a torcida do Serrano vai estar presente, né, Hugo? Exatamente. Vai ter a caravana para o estádio lá o estádio Ronaldo Nazário. A torcida do Serrano fez uma festa, inclusive, no jogo de ida e provavelmente, muito provavelmente, no jogo de volta também vai rolar uma festa muito maneira. Exatamente, é muito importante essa participação da torcida, mesmo se a pessoa não for tão torcedor do Serrano assim, conheça o time, mas tem oportunidade, vá no jogo do Serrano, apoie esse time da cidade, porque quanto mais o Serrano evoluir, quanto mais os times aqui de Petrópolis evoluírem, melhor é aqui para o futebol petropolitano. E é claro, quem não sonha em ver um time carioca grande jogando contra o Serrano, mesmo que não seja aqui no Atílio Marotti, por conta da estrutura, que seja em um outro estádio, mas ver o time aqui de Petrópolis jogando contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Fluminense, Botafogo, seria muito legal de ver. Faz muito tempo que isso infelizmente não acontece. Exatamente. E a seleção brasileira deu mais uma amostra de que está evoluindo na sua preparação para a Copa do Mundo de 2026, ao jogar bem e derrotar o Senegal pelo placar de 2-0, numa partida amistosa disputada na tarde do último sábado no Emirates Stadium, em Londres. E nesta terça-feira, a equipe treinada por Carlo Ancelotti vai ter mais uma oportunidade de realizar testes para a Copa de 2026. A seleção canarinho enfrenta a Tunísia a partir de 4h30 da tarde no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Olha, Toledo, esse jogo eu devo admitir que eu só assisti o primeiro tempo, justamente para ir lá pro jogo do Serrano, então não deu para acompanhar a partida toda, mas pelo que eu assisti, o Brasil jogou muito, muito bem. O primeiro tempo da seleção brasileira foi um tempo assim, muito sólido em todas as partes do campo. Exatamente, o Hugo também estava no jogo do Serrano, não consegui ver o jogo completo ali da seleção brasileira, e justamente o primeiro tempo da seleção brasileira foi muito melhor. O Brasil fez 2-0 no primeiro tempo, o gol do Casemiro também, que tem feito ótimos jogos pela seleção brasileira, e o Senegal não estava jogando de bobeira não. O Senegal está jogando sério, um jogo muito pegado, um jogo muito físico, e o Senegal queria muito sair com a vitória. Alguns dos comentaristas das transmissões que estiveram, inclusive, falaram, isso daqui é um jogo que está acontecendo em ritmo de Copa do Mundo. Tanto a seleção brasileira quanto a seleção senegalesa estavam jogando realmente com muita intensidade desde o primeiro minuto. Deu até algumas confusões com o capitão do Senegal, Koulibaly, que é um grande zagueiro, mas estava arrumando muita confusão ali durante o jogo e ainda assim o Brasil conseguiu sair melhor a todo momento. Você destacou o gol do Casemiro, a volta do Casemiro para a seleção transformou esse time do Brasil em da água para o vinho, não é mesmo? Ele deu uma solidez nesse meio campo, que é uma coisa impressionante. Era o que faltava, pode-se dizer. Exatamente. O Brasil jogou mal em 2018, quando perdeu o Casemiro. O Brasil não foi tão bem quando não tinha o Casemiro em 2022. Então mostra como esse jogador é essencial. E foi um golaço, né? A gente tem que destacar que é um gol que parece mais simples, mas é uma jogada tão bem ensaiada que até os jogadores de Senegal foram completamente confusos achando que o Casemiro estava impedido. E o gol do Estevão, né? Que está sendo uma surpresa muito grata para a seleção brasileira. Ser tão novo, está jogando tão bem, já está com 4 gols em 10 jogos pela seleção. Ele também faz um outro belíssimo gol com um passe do Casemiro, que dá uma desviadinha ali, então não conta como assistência, mas o passe também é dele. Outro ponto que eu queria tocar é que a seleção ainda tem o Rafinha, né?
e que o Rafinha, um dos melhores jogadores da última temporada europeia, assim, até um pouquinho difícil para ele entrar nesse time com o Estevão jogando tão bem pela seleção. A princípio ele consegue cavar uma vaguinha ali ainda, que ele é um jogador muito versátil também, mas a disputa por essas posições no ataque ainda estão bem concorridas. Exatamente, a situação está ficando complicada para o Rafinha porque tecnicamente ele é o titular da posição. Ninguém, se você perguntasse 6 meses atrás, antes do Carlo Ancelotti assumir, antes do Estevão estrear, melhor dizendo, ninguém diria que o Estevão seria o titular da seleção no lugar do Rafinha, principalmente que ele fez a temporada de melhor jogador do mundo. Mas vendo o tanto que a seleção brasileira está jogando bem sem ele, deixa essa dúvidazinha aí. Eu ainda acho que talvez ele entre na posição do Matheus Cunha, mesmo não sendo um atacante. São eu posições acredito bem diferentes, Exato. Mas eu acho que dá para arriscar e ainda tem tempo para experimentar. Exatamente, eu acredito que o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Rafinha vão ficar flutuando ali na frente, com o Estevão mais pela direita, para conseguir encaixar todos esses grandes jogadores. E ainda bem, né, Toledo, que a gente está com uma dúvida boa na seleção brasileira, depois de um ciclo tão ruim. Exatamente. E olha, o Brasil joga contra a Tunísia agora nessa terça-feira, um jogo que também pode ser muito pegado, né? Exatamente, é uma seleção tecnicamente bem mais fraca do que a seleção do Senegal, porém é importante ter jogos difíceis, ter jogos diferentes contra seleções de diferentes níveis, porque às vezes é esse jogo que te tirou numa Copa do Mundo e você nem percebeu. O Brasil perdeu para Camarões na última Copa, foi com o time reserva? Foi, o time já estava classificado sim, mas ainda assim... Perdeu? Exatamente, tem que sempre levar em consideração que qualquer situação pode acontecer numa Copa do Mundo. Exatamente, é importante jogar contra seleções de qualquer nível, de qualquer estilo de jogo, para que não chegue na Copa do Mundo de forma despreparada. A gente troca agora de esporte, isso porque o brasileiro Diogo Moreira conquistou neste domingo o título do Campeonato Mundial de Moto2, segunda categoria em escala de importância da MotoGP. Desta forma, o atleta da equipe Italtrans Racing Team se tornou o primeiro piloto do Brasil a garantir na história um mundial em uma categoria da MotoGP. Diogo Moreira garantiu o título porque na última etapa da temporada, disputada em Valência, na Espanha, ele terminou na 10ª colocação. Já o único corredor com possibilidade de tirar a conquista do brasileiro, o espanhol Manuel Gonzalez, da Liqui-Moly Dinovolt Intact GP, teve problemas com sua moto e terminou apenas na 22ª colocação, o que foi insuficiente para ameaçar o título do brasileiro. E agora falando de skate, a maranhense Raíssa Leal brilhou muito na manhã de domingo e conquistou a etapa do Rio do STU Pro Tour, o circuito internacional de skate, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Esta foi a 5ª vez que a medalhista olímpica de 17 anos de idade venceu a competição. Para garantir o penta, no STU Pro Tour Rio, Raíssa somou um total de 75,69 pontos. Já a prata ficou com a australiana Chloe Covell, com 70,55 pontos, enquanto uma holandesa garantiu o bronze ao somar 58,78 pontos. Toledo, a gente tem que destacar aqui, tanto a conquista do Diogo Moreira quanto a conquista da Raíssa Leal são muito significativas para o esporte. São modalidades que o Brasil... O skate nem tanto, mas o MotoGP, que o Brasil não tem tanta, vamos dizer assim, tradição, mas que está conseguindo conquistas. E a Raíssa Leal, a gente não precisa nem falar, ela é um fenômeno, medalhista olímpica em 2 Olimpíadas. E é muito nova ainda, só 17 anos. E o Diogo Moreira também, o único brasileiro na história a ganhar um título nessa categoria, né? Uma conquista muito grande. Muito significativa e é muito bom a gente ver isso. Voltamos a falar de futebol, isso porque tivemos jogos de rodadas atrasadas nesse último fim de semana. Exatamente, Toledo. O Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, depois de vencer o Sport por 5-1. O time do Rio de Janeiro contou com uma derrota do Palmeiras para o Santos para voltar ao topo da tabela. Lembrando que agora faltam apenas 5 rodadas para a competição terminar. E com o resultado, o Flamengo chegou a 71 pontos, 3 a mais do que agora o vice-líder Palmeiras, que tem 68. Toledo, uma vitória muito significativa do Flamengo. O Flamengo que começou perdendo o jogo, né? Estava se embolando contra o Sport, só que aí ele contou com a, vamos dizer assim, a incompetência do time que estava jogando em casa e teve 2 expulsos em 5 minutos. Uma situação assim, inacreditável. Pode-se dizer que a primeira expulsão ele contou com a incompetência do jogador do Sport, a segunda, na minha visão, já foi um lance um pouco mais contestável. O jogador já tinha amarelo, o juiz acho que foi um pouquinho rigoroso
e expulsou outro jogador do Sport, que com certeza fez toda a diferença e desmoronou um time que já estava desmoronado e consagrou o Sport, puxou o Sport para a segunda divisão. Exatamente, a gente tem que levar em consideração que tem muito time que consegue sustentar com um jogador a menos, mas 2 jogadores a menos quase nunca consegue, porque é uma diferença muito grande, principalmente na intensidade que o futebol tem hoje em dia. Com certeza. E se a gente levar em consideração o outro jogo, o Palmeiras se embolou completamente contra o Santos. Claro, é um time muito desfalcado. Esse era um tópico que muita gente já estava falando, que o Palmeiras tinha uma missão muito mais difícil que o Flamengo nesse ponto, porque apesar dos 2 estarem desfalcados, o Palmeiras perdeu peças muito mais importantes, né? E também o Flamengo foi jogar contra o lanterna do campeonato, e o Santos, apesar de ser um time que estava na zona de rebaixamento, ainda é um clássico, ou seja, ainda existia toda uma incerteza ali no que poderia ser o jogo. E no final das contas, o Santos conseguiu superar o Palmeiras, uma boa partida do Neymar, inclusive, uma das poucas boas partidas que ele teve nesse campeonato brasileiro, mas foi uma boa partida e o Santos conseguiu essa vitória nos acréscimos do segundo tempo. E outro ponto que eu queria destacar, só para a gente finalizar essa questão de elenco, o Flamengo também tem um elenco, pode-se dizer que é um pouquinho mais competente ali em questão de quantidade de jogadores de qualidade do que o Palmeiras. O Palmeiras, é claro, tem um time muito competente, são vários jogadores, inclusive reservas de um nível muito alto, mas o Flamengo ainda tem um nível um pouquinho mais alto, tanto no banco de reservas, o que pode ter feito total diferença. Exatamente, Toledo. Mas olha, infelizmente já acabou nosso tempo, então a gente fica por aqui com mais uma edição do Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Na quinta-feira, os meninos voltam com mais detalhes sobre o mundo do esporte com o Correio Esportivo, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Shopping Estação Locanda recebe ceramistas em celebração ao Natal. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 98 vagas para esta semana. Governo do Estado divulga 2.811 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz. Caixa começa a liberar vale recarga do programa Gás do Povo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã.
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E bom, gente, para festejar o Natal e dar as boas-vindas ao período natalino, o Grupo Arte e Cerâmica em Petrópolis promove o festival Estação Cerâmica entre os dias 20 e 22 de novembro aqui em Petrópolis, aproveitando o feriado prolongado na cidade. E durante o evento serão promovidas oficinas artísticas gratuitas, exposições de artes e também a venda das peças. Para dar início às celebrações do Natal em Petrópolis, o grupo de ceramistas Arte e Cerâmica em Petrópolis realiza neste feriadão mais uma edição do Encontro Estação Cerâmica, desta vez com um tema das mostras voltado para a data festiva. Nós vamos oferecer peças de cerâmica artesanal, tanto em temas natalinos, como também para alguém, se você quiser presentear, né, se as pessoas visitantes quiserem presentear ou fazer uma mesa de Natal decorada com artigos, né, de cerâmica artesanal para ficar bem bonita, também vai ser possível. Com um calendário estendido e uma ampla programação para o público, o evento, pensado especialmente para o Natal, conta com a exposição, vendas de peças e também oficinas, entre os dias 20 e 22 de novembro. No dia 20 de novembro, a gente vai ter a oficina de pintura em cerâmica, que vai ser ministrada pela Lívia Miller. No dia 21, acontece uma oficina de modelagem do barro com Camila Muniz. E no dia 22, a oficina sobre esgrafito, com Juliana Elael. O esgrafito, ele consiste numa técnica de cerâmica que você passa um engobe, né? Pode ser chamado de tinta também, mas é um engobe, que é um material cerâmico, que ele tem cor e a pessoa consegue escavar e na escavação aparece, você faz desenhos, né? E aparece a cor do barro. Então faz esse contraste do engobe, da cor do engobe com a cor do barro. Todas as oficinas estão marcadas para ter início às 3 horas da tarde, são gratuitas e abertas ao público. Apesar disso, cada uma delas tem 30 vagas que serão disponibilizadas por meio de senhas que serão distribuídas pela organização
meia hora antes do início do evento. O Estação Cerâmica é um evento que reúne artistas ceramistas aqui de Petrópolis e a gente também busca oferecer oficinas gratuitas para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de arte. O evento vai acontecer entre os dias 20 e 22 de novembro no Shopping Estação Locanda, que fica na Estrada União Indústria número 11.000, em Itaipava. Venho convidar todos em nome do Grupo Arte Cerâmica e parceria com Estação Locanda, venha nos visitar, conhecer as nossas peças cerâmicas aqui de Petrópolis e também participar das oficinas às 3 horas da tarde, que vai ter conhecer um pouquinho do que é esse mundo da cerâmica ali ao vivo. E agora, falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 98 vagas de emprego até sexta-feira. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 34 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, caixa, entregador de imóveis, garçonete, manobrista, operador de caixa, operador de loja e vendedor. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira, mais uma semana já chegando ali na metade. E hoje, gente, aqui em Petrópolis pelo menos, o céu tava azulzinho, mas eu já sei que tem previsão de chuva agora pro finalzinho da tarde. E para amanhã, será que como vai ficar? Por isso eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente estar pronto antes de sair de casa. Então, Mari, boa tarde para você. Olha, comentamos muito essa semana, no finalzinho da semana passada também, que agora tá ficando com cara de primavera, verão, né? Aquele dia mais quente com previsão de chuva. Para amanhã, como é que vai ficar? Pois é, Rafa, uma boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. Olha, eu já adianto que o dia amanhã estará um pouco mais frio do que hoje. Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Olha, aqui em Petrópolis, a quarta-feira também será de dia mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus Celsius. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Já em Paraíba do Sul, o dia amanhã tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Amanhã será mais frio do que hoje, com termômetros variando entre 18 e 26 graus Celsius. Para finalizar nossa previsão, em Três Rios a quarta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Mari, apesar da gente dizer que tá um pouquinho mais frio, ainda tá calor, né? A verdade é que para hoje, ontem também, a previsão era de máximas ali próxima dos 30 graus, em algumas cidades até ultrapassando os 30 graus. Então, gente, vai estar um pouquinho mais frio sim do que hoje, mas segue aquele dia ainda abafado e, claro, como a gente falou, já a primavera com cara de verão, aquele dia um pouco abafado e sempre com previsão de pancada de chuva em algum momento do dia em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quarta-feira, nosso encontro tá marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.